Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Aqui comigo o secretário de Educação, Vitor De Ângelo. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado, boa noite. Secretário, o senhor já acompanha aí há bastante tempo a educação capixaba, né? E agora, assumindo a pasta, qual o panorama que você faz da educação aqui no Espírito Santo? A educação capixaba, ela, é verdade, progrediu muito nos últimos anos, fruto da ação continuada dos últimos governos, mas ela ainda tem muitos desafios, né? Sem tentar hierarquizar aquele que é maior ou menor, mas eu me lembro, porque acho que isso é muito sensível, a evasão, né? Nós temos hoje entre 55 mil e 60 mil pessoas fora da escola. Isso significa que são pessoas que estão em idade escolar, poderiam estar na escola e não estão. E o problema não é vaga, porque a vaga existe. Então a gente precisa ter uma atenção especial em relação a essas pessoas, porque é claro que a questão da aprendizagem é muito importante, da inserção da pessoa dentro da escola, isso é fundamental, claro, mas a permanência dela ali é igualmente importante, porque de nada interessa colocar alguém dentro da escola, melhorar o seu nível de aprendizagem, se no meio do caminho você não cria as condições para ela permanecer e ela acaba saindo numa escala que nós estamos vendo, ela é impressionante. 60 mil pessoas fora da escola é muita gente. Eu te devolvo a pergunta dizendo, né, como tornar a escola mais interessante e como conseguir que as pessoas permaneçam na escola, né? Como é que a sua gestão pretende aí, ao menos, diminuir esse número tão grande de pessoas fora da escola? Muita gente parte do pressuposto, que tem uma certa verdade, mas ela não é total, de que a saída de pessoas da escola é porque a escola não é interessante. É claro que a gente pode melhorar essa atratividade da escola, na metodologia, na infraestrutura, enfim, que a escola seja um lugar onde as pessoas queiram estar. Mas como nós temos as vagas e as pessoas simplesmente não ocupam, então esse é um sinal que a gente precisa estar atento. Nós temos vagas onde não há demanda, nós temos escolas que fecharam onde havia demanda. Então a gente precisa tornar a escola atrativa, é verdade, mais atrativa em alguns casos, também isso é verdadeiro, mas ir atrás desse aluno, fazer uma busca ativa, saber quem ele é, onde ele está, quais são as suas reais necessidades, e fazer o nosso planejamento para atender a este aluno. A política de educação, ela parte do governo, mas ela tem que expressar aquele que usa a escola, ela não é para expressar o desejo do governo. Então, de nada adianta a gente abrir escola em tempo integral, por exemplo, onde as pessoas querem trabalhar. Porque se a pessoa quer trabalhar, precisa trabalhar, ela não vai para ensino em tempo integral, ela vai sair da escola. Esse é um exemplo de vários casos que a gente encontrou no Espírito Santo afora nos últimos 4 anos. A evasão é um dos itens para avaliar, né, o índice do IDEB, junto com a aprovação, e no ano passado a gente ficou aí em primeiro lugar, mas abaixo da meta do Ministério da Educação. Como melhorar esses índices e aí sim colocar a educação capixaba verdadeiramente em primeiro lugar? Isso. Nós ficamos em primeiro lugar no ensino médio, isso é importante dizer, então é numa modalidade do ensino, e incluindo-se nessa conta, para a gente chegar ao pódio, a rede privada, sobre a qual a gente não tem nenhum controle. Então, na verdade, nós pegamos uma rede que a gente não controla, usamos o desempenho dela para juntar com o nosso e aí sim ficar em primeiro lugar. Então, nós não estamos em primeiro lugar e mesmo se juntássemos o nosso resultado com o ensino médio, que foi o que foi feito, ficaríamos reprovados, porque havia uma meta para o IDEB e nós ficamos razoavelmente abaixo da meta. Então, como você disse, tem duas questões aqui, que é a entrada de alunos ou saída, né? Essa é uma variável, é uma questão que deve ser observada, e a outra que é a aprendizagem. O grande dilema que a gente viveu nos últimos anos foi, você coloca a gente dentro da escola, diminui o nível de aprendizagem. Só que nos últimos anos fez-se uma política que eu considero um pouco perversa, né? Um pouco não, ela é perversa. Você melhora a aprendizagem focando num grupo menor de alunos. E então o nosso desafio é colocar as pessoas que precisam, que querem estar dentro das escolas estudando e trabalhar com elas, capacitando os professores para que deem a educação da maneira como aquele aluno precisa, né, e da maneira como ela deve ser passada, o conteúdo, ele deve ser passado, entendendo quais são as limitações desse aluno, quais são as questões que limitam a sua aprendizagem, a sua permanência dentro da escola ou a sua entrada dentro da escola, melhorando a infraestrutura das unidades escolares para que cada uma das escolas seja efetivamente um lugar onde é possível aprender, onde o aluno queira estar,
Então, quando nós juntamos essas iniciativas que focam na infraestrutura, no aluno e no professor, além, é claro, de outras coisas que envolvem os diretores, os superintendentes e outros atores que estão envolvidos aqui, aí é possível juntar essas duas variáveis, ou seja, trazer gente para a nossa rede de ensino e melhorar a sua aprendizagem, e assim melhorar a nota do IDEB. O senhor chegou a citar, né, as escolas de tempo integral e queria perguntar para o senhor que tamanho que vai ter, né, as escolas de atenção que a sua gestão vai dar às escolas de tempo integral e que avaliação que o senhor faz do Escola Viva. O ensino em tempo integral, ela é uma modalidade de ensino, né? Ela não tem nada de melhor nem de pior, simplesmente é uma modalidade de ensino, que para muita gente é interessante, mas não para todos. Então ela precisa ter o seu devido espaço, ou seja, ela precisa ser uma política que a gente tenha atenção a ela, mas ela não pode, no meu entendimento, ser prioritária no sentido de, ao priorizarmos essa modalidade de ensino, esquecermos que a maioria dos nossos alunos não consegue entrar nessas escolas porque não tem vagas, que essas escolas custam mais dinheiro para serem montadas e estruturadas, obviamente, e, portanto, o orçamento ele é limitado para universalizar isso. E mesmo que a gente queira universalizar, essa seria uma universalização excludente, porque se todas as escolas fossem ensino em tempo integral, a pessoa que trabalha não poderia estudar ali. Ou ela ia estudar, ou ela ia trabalhar, né? Então, a escola em tempo integral ela vai continuar, né? Nós temos 4 escolas que vão ser inauguradas já no início desse ano letivo. O Plano Estadual de Educação, assim como o Plano Nacional, colocam metas, a gente ainda está bem distante delas, que nos fazem pensar na ampliação desse programa, certamente, mas a gente precisa também colocar uma certa responsabilização sobre as escolas de ensino em tempo integral. Se elas têm as melhores condições de infraestrutura, de recursos humanos e de metodologia, elas precisam também ser responsabilizadas no sentido de colaborar com as outras escolas. Fazer com que as outras escolas possam usar dos seus recursos metodológicos, de recursos humanos e de infraestrutura. Então esse, por exemplo, é um projeto nosso. Ao ampliar a escola em tempo integral, fazer com que elas também possam puxar, por assim dizer, outras escolas para cima. Na semana passada, o governador liberou aí recursos, né, para a educação, 12 milhões. Para onde vai esse dinheiro e aonde vai ser empregado? Tá. O dinheiro vai para o estado todo. São 35 escolas que vão receber recursos de mais ou menos 10 milhões de reais. Eu estou arredondando aqui. Para reformas, né? Então visando o início do ano letivo, e mais 2 milhões e meio de reais para cerca de 250 escolas para compra de mobiliário. Essas escolas estão espalhadas no estado como um todo e a lista de cada uma das unidades que vai receber algum recurso está disponível no site da SEDU. A gente falou aqui da situação dos alunos, né, com a evasão, desses investimentos na estrutura das escolas. Como vai ser a relação da SEDU com os professores? A gente tem professor suficiente na rede? Tem professor suficiente. O número de professor não é o nosso problema, né? Havendo a necessidade, a gente pode emergencialmente contratar através da chamada designação temporária. Vai ser a melhor relação possível, porque professor é parceiro, né? Então, nós visamos o aluno, claro, mas para visar o aluno, a gente passa por outras pessoas, dentre elas pelo professor. É ele que tem contato com esse aluno cotidianamente, é ele que precisa ser, sobretudo, capacitado, treinado, em metodologia, em conteúdo, para oferecer ao nosso aluno o melhor ensino possível, a melhor condição de aprendizagem possível e também para que ele, professor, tenha a condição de fazer frente às mudanças que, diante das alterações recentes em nível nacional e que impactam a educação, ele precisa também estar atento. Ele, obviamente, como profissional e nós, como Secretaria de Educação. Para a gente encerrar, qual é o legado que o senhor quer deixar no término aí da sua gestão para a educação capixaba? Como eu tenho dito, outros vieram antes de mim e outros virão depois. O legado que eu quero deixar, sem nenhum personalismo aqui, nem a mim, nem em relação ao governador, é que no futuro, quando olharem para esses 4 anos, as pessoas tenham a segurança de que o melhor foi feito para a educação capixaba. Em relação a todos esses aspectos que a gente tocou aqui, que as pessoas possam ter segurança que o trabalho feito entre 2019 e 2022 foi responsável por trazer a educação capixaba para um patamar realmente de qualidade e, de fato, em primeiro lugar. É o que a gente espera, secretário. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Link Espírito Santo. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Adriana, a gente volta com você no estúdio.